mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, Mas vem novamente. eu mergulho na minha ardente, Mas peço que tua presença aumente. e se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória, 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 glória. Santo, santo, mais uma vez, santo, Senhor, nós declaramos a tua santidade nesta noite. Nós declaramos a tua soberania. Nós declaramos que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Eterno Deus, a quem nós nos curvamos nesta noite humildemente e te pedimos, ó Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Senhor, porque quem já experimentou de estar na tua presença não pode viver longe de ti. Deus, por isso nós estamos aqui. Estamos aqui para render ao Senhor glórias, exaltação, louvor e adoração. Estamos aqui, Senhor, com o perdão dos nossos pecados que nós te pedimos. Nós te pedimos, ó Deus, lava-nos com o sangue de Cristo, para podermos levantar mãos santas ao Senhor, e que o Senhor toque nos nossos lábios todos os dias, para que a perfeita adoração saia dos nossos lábios ao Senhor, e que o Senhor receba, como digno que és, somente o Senhor de receber toda adoração, todo louvor, e que assim seja, ó Deus, para a tua glória, em nome de Jesus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória,
de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, ama pela glória, a glória de Deus. Mais uma vez, quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Glorifica o Senhor com as tuas palmas. Glorifica o Senhor com o melhor que você tem. Só Ele é digno de toda a glória, de toda exaltação. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos são bem-vindos, em nome de Jesus. Aqueles que nos visitam, aqueles que são de casa. Como é gostoso nós estarmos aqui reunidos, mesmo que mantendo a distância, usando máscaras, mas como é gostoso esse calor humano, essa comunhão, como é maravilhoso estar na presença de Deus, com o mesmo objetivo, reunidos aqui debaixo do mesmo Espírito, da mesma unção. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Nesta noite nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, lá no livro do 2 Samuel, capítulo 7. Nós vamos falar sobre deixar marcas. Deixar marcas. 2 Samuel, capítulo 7, nós vamos ler os 16 primeiros versículos. A palavra de Deus diz assim: o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei. Faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga a meu povo Davi, ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios
Não mais os oprimirão como fizeram no início e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. A palavra de Deus é uma palavra que vem para acalentar o nosso coração, para nos motivar, para nos exortar, mas também para nos instruir. A palavra de Deus, ela é rica em todos os sentidos, porque ela é o manual que nós temos como cristãos. E é interessante quando nós olhamos tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, nós vemos que Deus se preocupa com memória. Memorial foi que Deus mandou que levantasse na Páscoa. A Páscoa é um memorial, para que o povo de Israel festejasse como memorial a Deus. Jesus, na última Páscoa, também institui um memorial, que é a ceia do Senhor. O povo de Israel fez um altar com 12 pedras, como memorial ao Senhor. Davi estava num tempo de calmaria. A palavra de Deus, o texto que nós lemos, fala sobre isso. Davi estava em paz, estava com tranquilidade. Deus havia dado descanso a ele com relação aos seus inimigos. E um belo dia, Davi deveria estar lá no seu palácio, quem sabe, tomando lá sua taça de vinho, e ele teve uma ideia: vou construir um templo para Deus, porque afinal de contas eu moro nesse majestoso palácio de cedro, e o Senhor habita de tenda em tenda, porque naquela época eles criam que a presença de Deus era manifesta através da arca. Onde a arca ia a presença de Deus. E então era levado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, aonde o povo ia, levava a arca do Senhor, com a presença dele. E Davi, então, nessa bela ideia que ele teve, ele fala: vou construir, vou erguer um templo ao Senhor. No texto, é interessante porque Deus fala ao profeta Natã: quando você descansar com seus antepassados, isto é, quando você morrer, levantarei teu descendente e estabelecerei o teu trono, o teu reino para sempre. Aí nós paramos para pensar, nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde o medo e a insegurança batem à nossa porta, quem de nós já não pensou na morte? Quem de nós já não se sentiu ameaçado pela morte? E você consegue descansar quando você pensa nisso? Quando você pensa, quando você não estiver mais aqui?
Como será para os seus filhos? Como será para os seus netos? E essa ansiedade muitas vezes tem tomado conta do coração das pessoas. O medo tem tomado conta dos pensamentos. As pessoas hoje estão apavoradas. Nós não nos apavoramos até que esse vírus não bate a nossa porta. Porque quando ele começa a invadir a nossa família, aí nós ficamos sim, com medo, inseguros, ansiosos. Nós precisamos ter apenas uma certeza. Certeza de que se a morte chegar, nós estaremos voltando para casa. Isso, se Jesus não voltar antes, se Jesus não vier nos buscar antes. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem humilde, obediente. Ele, quem sabe, era um homem dado à oração, e ele era, sim. A Bíblia diz, tem oração que Davi fez até mesmo nesse texto que nós lemos. Mas Davi tinha a certeza de um plano. E ele então compartilha esse plano com o seu companheiro de caminhada, o profeta Natã. E o profeta Natã também gostou da ideia. Tanto é que ele fala para Davi: faça aquilo que está no seu coração, porque Deus tem te abençoado. Ele também gostou desse plano. E então começou a sonhar, junto com o rei, da construção desse novo templo ao Senhor. Porém, há momentos na vida, e isso acontece comigo e com você também, como aconteceu com Davi aqui, que Deus diz não aos nossos planos. Muitas vezes fazemos planos, nossa intenção é boa, mas Deus diz não. E ninguém gosta de ouvir um não. Ninguém. Quando olhamos para os nossos filhos, quando dizemos não, eles não gostam de ouvir. Quando pedimos alguma coisa a alguém e essa pessoa diz um não, nós nem estamos preparados para receber um não, porque os nossos ouvidos gostam de ouvir apenas sim. Davi certamente esperava ouvir um sim de Deus. Quando o profeta Natã vem até ele, conversar com ele, trazer a palavra do Senhor, quem sabe Davi ficou esperando que ele dissesse: faz sim um templo para mim, porque eu vou te abençoar e será próspero. Mas não foi isso que o profeta Natã trouxe de mensagem de Deus para Davi. Afinal de contas, Davi queria honrar a Deus com um lugar majestoso para a adoração, para o culto ao Senhor. E o que havia de errado nisso? Até Natã estava com ele também, provavelmente não deve ter entendido muito bem, porque naquele momento Natã já fala para ele isso: construa. Aquele parecia um bom plano, com uma boa motivação. A intenção e a motivação podem ser muito boas, mas se não estiver de acordo com a vontade do Deus eterno, nós sofreremos as consequências do não de Deus. Os nossos planos e as nossas motivações, os nossos sonhos, eles têm que estar de acordo com a vontade do Eterno. A Bíblia diz: se dois ou mais orarem em concordância, Deus fará sim. Mas se estiver no coração dele. Eu creio que nesse momento Davi e Natã devem ter orado por este plano, por essa motivação. Mas Deus disse não, porque não era a hora, não era a vontade do Pai naquele momento.
Porque não é pelo nosso esforço, não é pelo esforço do nosso braço, não é pela nossa motivação para o nosso ego, para a satisfação e realização do nosso ego, mas é para a glória de Deus. Por isso, quando nós falamos, vou fazer isso ou vou fazer aquilo, e vai acontecer assim ou assado, não. Precisamos saber se é vontade de Deus. Esta semana, uma conhecida, aliás, uma pessoa que eu atendo lá no consultório, de casamento marcado, ela me mandou uma mensagem: pastora, eu estou insegura, eu não sei o que eu faço, não sei se é hora de me casar. Falei, busque a presença de Deus, busque a vontade de Deus, porque se o teu desejo estiver alinhado com o desejo de Deus, você sentirá paz no seu coração. Você se sentirá motivada por Deus e não pelas suas emoções. Os nossos sonhos, os nossos pensamentos têm que estar alinhados com a vontade de Deus para que tudo se cumpra da melhor maneira possível. Deus disse a Davi: eu o tirei das pastagens, eu te fiz soberano em Israel, eu estive com você, eu eliminei os seus inimigos, eu te farei famoso. Deus disse: eu providenciarei um lugar para Israel, eu o plantarei, eu subjugarei os seus inimigos, eu estabelecerei uma dinastia, eu castigarei se preciso for, eu nunca retirarei o meu amor. Deus é um Deus que faz. Nós temos que estar debaixo da vontade de Deus, porque como foi muito bem dito aqui, tanto pelo Ulisses quanto pelo Carlos, é Deus que faz. Ele é o soberano, é a vontade dele, é na sabedoria dele, é no tempo dele, é Deus que faz. Nós temos apenas que nos submeter, obedecer, viver uma vida digna de louvor e adoração a Deus, que glorifique o nome do Senhor. O não de Deus não significa que Ele não se importa com você. Significa que Ele tem um propósito maior para a tua vida. O não de Deus significa que aquilo que você não consegue enxergar hoje, Deus já enxerga lá na frente, porque Deus conhece o teu passado, mas Ele também conhece o teu futuro. Coisas que você ainda nem imagina, Deus tem preparado para você. Por isso, o não de Deus pode ser bênção na sua vida. Descanse, confie na soberania, na sabedoria de Deus. Descanse, porque na hora certa Deus vai agir. Não desanime, não perca as esperanças, porque o favor do Senhor vem sobre você. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é um tempo especial, é um tempo santo, é um tempo abençoado. Por isso, muitas vezes, nós queremos apressar as coisas, nós queremos dar um jeitinho nas coisas. Quando nós olhamos a história do Antigo Testamento, quantas pessoas quiseram ajudar Deus para apressar o fazer de Deus. Quando nós olhamos lá para a vida de Sara, que era estéril, ela quis ajudar Deus, dizendo a seu marido para se deitar com Agar. Isso aconteceu também com Isaac, com a esposa Rebeca. Aconteceu a mesma coisa, uma ajudazinha para Deus. Quem sabe Deus se apressa em atender. Não, meu amado, não, minha amada. Você tem que esperar o tempo de Deus, na vontade do soberano.
é sempre nos planos do eterno que as coisas vão acontecer para você da melhor forma possível, porque a vontade do Senhor é boa, é agradável. A vontade do Senhor é que tem que se estabelecer na nossa vida para que possamos sentir paz e alegria nas realizações. Davi foi um homem de Deus. Davi com certeza obedeceu a Deus, homem que orava, que seguia os seus estatutos. Com certeza, por causa de Davi, Deus realizou o seu desejo de construir um templo através do seu filho Salomão. Porque Davi foi um homem de Deus. A Bíblia diz, homem segundo o coração de Deus. Deus então fala para Davi: não é você que vai construir um templo para mim, mas é um filho teu que eu vou levantar para isso. Nós temos que ter em mente que a nossa vida não é só para nós, mas que tem pessoas ao nosso redor que dependem de nós, dependem de uma palavra, dependem de uma oração, dependem do nosso testemunho. Deus preparou o reinado eterno para Davi através do seu filho Salomão. Deus preparou esse reinado eterno, levantando o filho de Davi. Mas por causa das orações desse homem segundo o coração de Deus, Davi deixou a porta aberta, deixou o caminho limpo para o reinado de Salomão, para que Deus agisse através dele. E eu te pergunto nesta noite, independentemente da situação que você está vivendo, da dificuldade ou não que você está enfrentando, o que você tem deixado para a sua família? O que você vai deixar? Você tem vivenciado a sua história, que é só sua. Ninguém vai viver a sua história. Não sou eu que vou determinar a sua história, não é o seu esposo, a sua esposa, não é você que vai determinar a história dos seus filhos, porque você tem a sua história individualmente. Você tem uma história para ser vivida, uma história que já está escrita. Essa história que Deus já conhece, Deus já sabe. Você tem vivenciado a sua história. Mas eu te pergunto, que diferença você tem feito com a sua história, com a sua vivência, com a sua vida, na vida das pessoas? Davi, com certeza, fez diferença na vida do seu filho. Quando olhamos para Gênesis, capítulo 26, a palavra de Deus diz que Deus abençoou Isaque por amor do seu pai, Abraão. E é tão interessante porque nós olhamos a história de Isaque e de Abraão, e nós vemos que Abraão era homem de Deus, mas Isaque não conhecia Deus. Porque quando Deus vai falar com ele, Deus se apresenta a ele. Deus diz: eu sou o Deus do teu pai. Isso quer dizer que Isaque não conhecia Deus como Abraão conhecia. Como você tem apresentado Deus para os seus filhos? Como você tem falado de Deus para os seus filhos? Quantas vezes seu filho ouviu você falar de Deus, das bênçãos de Deus? Quantas vezes os teus filhos têm ouvido você falar de bênçãos que Deus tem feito na casa dele, na obra dele? Ou você é daqueles que só sabe criticar, só sabe condenar, julgar? Quantas vezes você tem falado de Deus ao seu filho? Isaque penou no deserto, por não conhecer a Deus, o Deus de seu pai Abraão. Você tem que saber que você é uma carta viva de Deus.
Você é uma carta viva de Cristo para as pessoas. Por onde você vai, o que você fala, as suas atitudes, as pessoas estão lendo o remetente da carta que é você. As pessoas estão lendo lá que quem mandou a carta, que é você, foi Jesus Cristo. Porque Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Nós somos cartas vivas de Cristo, enviadas por Ele. Que diferença nós temos feito na vida das pessoas? Será que nós temos conseguido impactar as pessoas? Será que nós temos conseguido despertar nas pessoas vontade de estar na casa do Senhor, de estar na presença de Deus? Jesus marcou a vida das pessoas. Por onde Ele passou, Ele marcou a vida das pessoas. Ore pelas gerações que virão depois de você. Jesus orou: Pai, eu oro por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus orava por aqueles que ainda viriam. Jesus orou por aqueles que ainda virão a crer no nome dEle. Quando nós morrermos, com certeza as nossas orações não morrerão. As nossas orações que são levadas em taças, em salvas até o trono da graça, essas não morrem, essas se perpetuam para sempre. Quantas pessoas que oram uma vida inteira para a salvação de alguém, e essa pessoa não chega a ver a salvação dessa pessoa que foi orada. Deixe sua marca na vida das pessoas. Deixe sua marca na vida da igreja. Deixe sua marca na obra. Deixe sua marca no reino de Deus. Deixe sua marca através da sua pregação. Deixe a sua marca através do seu testemunho. Deixe a sua marca através da sua oferta. Deixe a sua marca através do seu serviço a Deus. Todas as vezes que você estende a mão para dar, você está com a mão aberta para receber. Todas as vezes que você dá, Deus abençoa e a tua mão é cheia novamente. Porque a tua mão só é cheia se ela estiver aberta. Porque se ela estiver fechada, não tem como Deus derramar bênção sobre ela. Todas as vezes que você se oferece para Deus, Deus te recompensa. Esta semana, esses dias, nós temos passado por algumas reformas lá na nossa casa. E, assim como toda reforma, sempre foge do planejado, não é? Sempre quebra alguma coisa a mais, sempre tem que fazer alguma coisa a mais. E aí, uma coisa que era para fazer em 10 dias, passa para 15, passa para 20, faz um mês. A nossa tendência é reclamar da poeira, reclamar do pó do gesso, reclamar do pintor que falta, do pedreiro que vai embora mais cedo. A nossa tendência é reclamar. Mas quando nós paramos e dizemos: Deus, obrigada, porque o Senhor me dá condições de fazer isso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me dá condições de fazer uma pintura nova. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me dá condições até de receber essas pessoas dentro da minha casa, que são oportunidades que eu tenho de falar do Teu nome. Nós não perdemos oportunidades. Teve dias em casa que tinha 8 profissionais trabalhando, um tropeçando no outro. Mas eles sabiam que ali tinha uma família de Deus. Ali eles souberam que Deus habita. Um deles chegou para mim e disse: como é diferente trabalhar na sua casa. Falei: por quê? Porque aqui vocês conversam com a gente.
Vocês falam com a gente. Nós temos alguns serviços que pegamos que as pessoas nem olham para nós, nem sabem a cor dos nossos olhos. Nós não, nós servimos café, nós compramos pão de queijo, nós conversamos sobre Deus. Eu tive a oportunidade de ministrar aqueles rapazes que são crentes no Senhor Jesus desviados. E nós ministramos a eles dizendo: volte para Deus. Deixe os seus vícios e volte para Deus, porque Deus tem um futuro brilhante para vocês. São testemunhos que nós não podemos perder a oportunidade. Nós temos que deixar a nossa marca. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 4, diz que Abel, pela fé, deu testemunho de ser justo, e mesmo depois de morto, ainda fala. Será que mesmo depois de morto, você vai falar? O seu testemunho vai ser um testemunho tão forte, que vai impactar gerações, mesmo quando você não estiver mais aqui. Deus tem prazer na sua vida. A sua história não termina aqui. A sua história é uma história para a posteridade. Quando vemos esse tempo de quarentena, essa invasão desse vírus desconhecido, que tem matado tantas pessoas, eu não acredito que Deus tenha enviado isso. Eu não acredito. Mas eu acredito sim, que Deus tem nos dado oportunidade de quarentena, para buscar a sua presença, para mudar o nosso estilo de vida. E o que nós temos buscado? O que nós temos buscado? Nós temos buscado churrasco, nós temos buscado televisão, nós temos buscado encontros, nós temos buscado o quê? Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos aproveitar essa quarentena para nos voltarmos para Deus em oração, meditando na sua palavra, que é regra de fé e prática para a nossa vida. Deus está nos dando oportunidades. Não desperdice essas oportunidades. Deus tem nos ensinado até a conviver em família. Não perca a oportunidade, não perca. Não perca a oportunidade de ministrar os seus, de falar da palavra de Deus. Não perca a oportunidade. Eu creio que Deus está nos dando oportunidades, inclusive de nos congregarmos. E nós temos ainda algumas cadeiras que estão vazias. E eu pergunto, onde está o povo de Deus? Acomodados? Em casa? Na televisão? A internet é uma bênção. Mas eu digo para você, que eu não creio que Deus se agrada quando nós dizemos, é a mesma coisa, estar em casa ou estar na igreja, para adorar a Deus. Sim, Deus está nas casas, Deus está nas famílias, mas Deus se alegra quando você coloca Ele em primeiro lugar, quando Ele é prioridade na sua vida, e você diz assim, o domingo é do Senhor, e eu vou separar esse tempo para o Senhor, para estar em comunhão, porque é na comunhão dos santos, é na Assembleia dos Santos, que Deus ordena a sua bênção. Eu creio sim, que é tempo de quarentena, mas é tempo de reconciliação com Deus, é tempo de rever os nossos valores, é um tempo de rever as nossas prioridades. O Salmo 133 diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A comunhão é onde o Senhor ordena a bênção.
Deus está te dando uma oportunidade de marcar gerações. Deus está dando oportunidade de você marcar o seu condomínio, a sua vizinhança, o seu bairro, no seu trabalho, na sua igreja. Deus está te dando oportunidade. E eu quero encerrar perguntando a você: qual é a marca que você tem deixado com essa oportunidade que Deus está te dando? Por causa de você, pessoas querem vir para a igreja. Por causa de você, pessoas querem Cristo. Por causa de você, as pessoas querem esse Deus que você conhece. Qual o legado? Qual é a herança? Qual é a marca que você tem deixado? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, para que possamos verdadeiramente ser igreja do Senhor e agirmos como filhos de Deus, aonde nós formos, como testemunho, como cartas vivas que marcam a vida das pessoas. Amém? Eu gostaria de orar com você. Gostaria de orar, que você ficasse em pé e que você agora fizesse uma oração, você e Deus, para que Deus te use ainda mais, para que Deus possa agir através da sua vida, marcando vidas, para que Deus possa marcar vidas por causa da sua história, por causa do Deus que você serve. Deus bendito, Deus amado, Deus eterno, Deus poderoso, justo e fiel, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra. Nós te adoramos, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de meditar na sua palavra. Obrigada, Senhor, porque o teu Espírito Santo nesta noite falou aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão se nós temos sido negligentes com o compromisso com o Senhor. Nós te pedimos perdão se temos sido negligentes no orar ao Senhor, em ouvir a tua voz através da tua palavra. Perdão, Senhor, porque muitas vezes temos tido oportunidades que são desperdiçadas na nossa vida. Deus, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus que perdoa. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra diz que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor. E quero pedir, Deus, a revelação do teu Espírito Santo sobre cada um deles, de que eles verdadeiramente são cartas vivas do Senhor, onde o Senhor Jesus é o remetente. Deus, ajuda-nos, que nós, como cartas nas tuas mãos, sejamos cartas de amor, cartas que levem a tua mensagem, que levem a tua palavra, que levem o teu perdão, Senhor, que levem a tua reconciliação. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, nesta noite, que o Senhor venha sobre nós de tal maneira, que possamos sim, assim como nós sentimos a tua presença aqui no templo, possamos sentir a tua presença por onde nós formos, para que vidas sejam marcadas pelas nossas vidas, para que verdadeiramente nós possamos impactar outras vidas, ao ponto de despertar nelas
o querer estar na tua presença. Deus, um dia, como nós cantamos aqui, o Senhor nos libertou da maldição do inferno. O Senhor nos livrou da maldição da cruz. O Senhor foi naquela cruz em nosso lugar. Mas Deus, nós te pedimos, assim como um dia o Senhor ressuscitou, nós te pedimos, ressuscita-nos nesta noite. Ressuscita em nós a alegria de estar em comunhão. Traz de volta, Pai, a alegria de estar na tua casa. Traz de volta, Senhor, a alegria de estar na tua presença. Traz de volta, Senhor, a alegria de servir o Senhor na tua casa e na tua obra. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, aviva a tua obra em nós. Porque nós declaramos nesta noite, assim como o profeta, mesmo que não tenha, Senhor, o alimento, mesmo que não tenha o que vestir, mesmo que não tenha o gado lá no curral, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que nós declaramos nesta noite que nós continuaremos te adorando, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, a quem nós rendemos honras, glórias e louvores. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que vai ouvir esta ministração, seja lá na página do Facebook, seja lá pelo YouTube, seja no presente ou no futuro, que ela seja abençoada pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus eu peço, abençoa as famílias desta igreja, derrama do Teu amor sobre cada um deles, derrama do Teu perdão, derrama da Tua reconciliação. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para a Tua glória e para o Teu louvor. Por isso assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. O desejo do meu coração é que você tenha uma semana muito abençoada. Que você seja mesmo essa carta viva, cheirosa. Que você exale o perfume de Cristo por onde você for. Que o amor de Deus te acompanhe. Que as misericórdias dele estejam sobre a tua vida. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor desse Deus maravilhoso, justo e eterno, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, por onde você for, e também sobre toda a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E se assim você crê, você diz amém. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor.